Bom dia, galera! Hoje nós vamos começar a nossa aula de filosofia falando de Hobbes, né? E da natureza humana e do Estado. Quais são os conceitos, né, que eles vão tratar, que Hobbes vai tratar, como é que ele vai ver a sociedade, tá? Então vamos começar. Primeiro, a gente tem que entender que Thomas Hobbes, ele tinha uma concepção contratualista. O que era contratualista? Era a base de um contrato mesmo, tá? Ele acredita que existia um contrato social na sociedade. E esse contrato era um trato, um acordo, né, feito entre o governante e o governado. Então, a sociedade, né, sempre vai existir um contrato. E se não existisse esse contrato, não haveria ordem, tá? Então, por isso ele é considerado um contratualista. Hobbes, ele vai dizer que o estado da natureza, ele precisa... todos nós nascemos com o estado da natureza. Esse estado da natureza não existe em nenhum tipo de lei. Essa falta de lei provoca uma desordem social. Por isso ele diz que o ser humano, ele não nasce político. O ser humano se torna um ser humano político, tá? Esse ser humano político, ele precisa de regras, precisa de ordem. Porque se ele viver num estado natural, sem, né, a ordem, sem a política, ele se torna um ser humano desordeiro, selvagem, que vai se envolver em diversos conflitos. O ser humano sem lei, ele vai estar em constante guerras e luta por sobrevivência. É como se fosse lá um ser humano pré-histórico. Então, como não há nenhuma lei, eu posso desejar o mal para alguém, eu posso cometer um ato infracional, eu posso matar alguém e não vai ter nada que vai me punir. Para Hobbes, todo ser humano, ele nasce mal em sua essência. Ou seja, ele já nasce com esse mal enraizado dentro de si. Por isso, ele é um selvagem, ele pode matar, pode fazer alguma coisa. Então, todos nós nascemos maus, é o que ele acredita. Vão atribuir a essas ideias dele a tão conhecida frase, o homem é o lobo do homem, né? O homem é o lobo do próprio homem. Lembre-se de uma coisa, não foi Hobbes que usou essa frase, não foi ele que falou essa frase. Associaram essa frase às ideias dele. Por que ele vai dizer que o homem é o lobo do próprio homem? Porque ele vai dizer que todo homem tem um lobo selvagem dentro de si, em que a gente não pode confiar. Então, por isso ele acredita que precisa existir esse contrato político, no qual o ser humano vai passar a seguir regras. A gente precisa entender que Hobbes, ele vive num período antigo, né, do regime antigo, lá no século XVI, XVII. Então, por isso, a vivência de política que ele tinha era a monarquia absolutista, tá? Então, ele acredita que para se ter sucesso, se precisa ter ordem, tá? Ele vai dizer também que o ser humano, ele não deve e não pode ter 100% de liberdade, porque a nossa essência é ruim. E se eu tiver 100% de liberdade, eu vou fazer o que eu quero. Então, essa liberdade, ela deve ser dada a um soberano que vai ter como objetivo impor a lei. Quem seria esse soberano? O rei. Então, ele diz que nós precisamos dar a nossa liberdade ao rei, para que esse rei possa organizar a sociedade civil, ou seja, possa colocar regras na sociedade civil. Só assim nós conseguiríamos sobreviver. Então, a gente vai chamar de teoria contratualista aquelas que concebem a sociedade como um produto de um acordo. E esse acordo nada mais é do que um contrato. Por isso, ele usa o conceito de contrato social. A política, então, ela é uma criação do ser humano que vai guiar, né, vai criar regras para que essa sociedade possa andar em ordem, tá? Então, não vai existir o ser humano sem ordens. O ser humano precisa de ordens para poder viver em sociedade. Senão, nós viveremos em conflitos eternos, já que a essência do ser humano
é uma essência ruim, tá? Uma essência mal, como diz Hobbes. Então, a gente precisa organizar a sociedade. De que jeito a gente vai organizar a sociedade? Estipulando regras civis para que toda a sociedade obrigatoriamente as siga. Caso não siga, será punida, tá? Observem aqui nesse slide como que o rei, né, ele é colocado na ideia de Hobbes. Essa imagem é uma imagem de um rei absolutista. Vocês podem perceber que o rei, ele é grande, né? Ele é maior do que o território, ele é bem grande. Ele tem em uma mão um cédulo, que representa o quê? O poder religioso. Na outra mão, ele tem uma espada, que representa um poder militar. E ele tem em sua cabeça a coroa, que significa o poder de legislar. Esse poder é o legislativo, executivo e judiciário. Ele manda em todos os setores do seu governo, tá? Se vocês puderem perceber, olhar de pertinho, no corpo, esse rei, em seu corpo, ele é formado por diversas outras pessoas, né? Ou seja, que formam o seu corpo são outras pessoas. Por quê? São essas pessoas que precisam o quê? Ser dominadas, existir um contrato social para que a sociedade flua, tá? Então, por exemplo, a questão de terras, né? Existia-se, então, a propriedade privada? Como Hobbes vai tratar essa propriedade privada? Ele vai dizer o seguinte, que a partir do momento em que você, né, dá 100% a sua liberdade a um rei, a propriedade, ela pertence ao Estado e o Estado é que vai ver a melhor forma de distribuí-la. Portanto, o poder todo, a ordem, as leis se concentram no Estado, que vai fazer com que o ser humano possa viver em sociedade. Essa imagem aí que vocês estão vendo, é o Leviatã. Hobbes considera o rei como Leviatã. Por que Leviatã? Porque existia uma lenda que Leviatã era um monstro, né, dos mares. Então, ele atribuiu a esse nome, Leviatã, ao rei, ao soberano, que era o que deveria colocar a sociedade em ordem e fazer todo esse contrato social. Então, o Estado absolutista, a propriedade pertence a ele, pertence ao soberano, ao Leviatã. E é o Leviatã que vai ver como ele vai distribuir essa sociedade, tá? Então, Hobbes, ele, apesar de ser contratualista, apesar de estar num período absolutista, no qual a gente não ia contra os reis, ele vai dizer que os súditos, eles têm todos os direitos de se rebelar contra o Leviatã, caso este não garanta a ordem social. Ou seja, caso esse não esteja conduzindo seu governo da maneira correta, com que haja uma ordem social, tá? Que seja garantida a esse soberano a ordem social. Então, sempre quando a gente falar de Hobbes, a gente tem que se localizar que o principal conceito dele é o contratualista, ou seja, que a sociedade ela vive em base de um contrato social. Caso esse contrato social não existisse, se não existisse regras, a sociedade seria uma sociedade primitiva, no qual o indivíduo estaria em constante guerras, em fome, lutando para a sobrevivência.